Amém. Hoje estaremos dando continuidade à série, sobre batalha espiritual, o livro de Efésios 6. E como nós temos nos posicionado em oração, nós vemos que batalha espiritual é coisa séria. É muito sério, é muito sério. Para nós que somos cristãos, nós devemos dar real importância sobre isso. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Efésios 6, do versículo 10 ao 18. Amém? Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, isto é, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Sim, isso aqui, irmãos. Amém? Por que devemos lutar nessa batalha? A gente fala assim, nossa, existe uma batalha e o crente precisa lutar. Por que devemos lutar nessa batalha? Porque o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele sempre vai investir contra as nossas vidas. Essa batalha não se trata de um jogo de final de semana, sabe? A qual você vai com os amigos e aí logo se esquece, não. É uma guerra infindável, de vida e morte, todos os dias, e contra o diabo e seus anjos. E aí nós devemos nos posicionar contra isso. Mas como devemos lutar? Em Efésios 6, do versículo 10, fala: quanto ao mais, irmãos, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Antes de qualquer coisa, antes de nos revestir da armadura, nós precisamos buscar o poder de Deus, precisamos nos revestir do poder de Deus, e aí estaremos habilitados para revestir dessa armadura. Abra suas Bíblias em Efésios 5 do 15 ao 20. Aqui vai nos ensinar a forma de nos fortalecer, que a Bíblia nos diz, quanto mais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, em Efésios 5 vai nos dizer como nos fortalecer. Efésios 5, 15 ao 20. Portanto, tenham cuidado da maneira que vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejais insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor.
E não se embriagando com vinho, pois isso leva a dissensões, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus em tudo, mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Somente sendo cheios, somente nós nos enchendo do Espírito Santo, poderemos ser habilitados para nos revestir dessa armadura, porque a palavra diz, fortalecei-vos no Senhor. Sabe, os soldados romanos, eu estava vendo a respeito da armadura dos soldados romanos. Essa armadura, o capacete, a couraça, o cinturão, as sandálias, e ele também carregava uma mochila na viagem. Essa roupa toda pesava em média de uns 45 quilos. A pessoa que portava essa armadura, ela precisava ser forte, porque senão ela não conseguiria nem se movimentar no lugar. Imagina vocês agora, eu colocando um peso de 45 quilos em você e falar, agora corre até ali em cima e volta. Você acha que vocês iam conseguir? Por isso que agora Paulo, tratando da armadura espiritual, ele vai falar, antes de tudo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque mediante essa força, mediante essa mesma força que nos fortalece para ser habilitado a usar essa armadura, ela nos reveste dessa armadura, que essa força é o poder de Deus sobre nós. Em Efésios, no verso 12, do capítulo 6, nós temos a lista completa de quem é o nosso inimigo. Ele ali vai falar que o inimigo ele atua nas regiões celestiais. Sabemos que ele não se cansa, sabe? Tipo, ele não vai dar uma pausa, fala assim, ó inimigo, eu estou cansado agora, separa um pouquinho aí, que eu não vou lutar com você. Não, em nenhum momento ele vai dar essa trégua, sabe? Não, hoje eu não estou afim de lutar com você, você fica aí. Não. O inimigo em todo o tempo, ele é o inimigo da nossa vida. Como a gente leu no início, ele vai lutar contra a gente como vida e morte, sabe? Ele não vai sossegar enquanto não ver nós totalmente caídos. Ele não vai parar de tentar contra as nossas vidas. Nesse exato momento, ele está tramando um plano para tirar essa mensagem que está sendo pregada, sabe? Porque nós vivemos num dia de muitas informações. Há muitas informações no mundo, sabe? Informações até boas. Muitas das vezes nós vemos vários pregadores falando sobre prosperidade, falando isso, aquilo. Cara, são informações boas. Só que o problema é que a informação, ela pode só nos motivar por um tempo. A informação só nos motiva. Só que com o tempo nós esquecemos e ela vai-se embora. Mas agora, a revelação da palavra, ela transforma e nos faz permanecer. Ela transforma nossas vidas e nos faz permanecer. Aconteceu isso lá, quando Pedro, ele teve a revelação de quem era Jesus. Sabe, Jesus perguntou, quem dizes que eu sou? Uns dizem que é o profeta, outros dizem que é Elias, tal. Mas e tu, quem dizes que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, Filho dos Deus vivo. Ou seja, ali teve uma revelação para Pedro de quem Jesus era. Só que aí, mais para frente, Jesus ele estava tendo um sermão tão pesado, que ele fala assim, olha, vocês têm que comer da minha carne, e beber do meu sangue. E aí as pessoas, meu Deus, que pesado essa mensagem. E muitos começaram a se afastar de Jesus. Aí Jesus olha para os discípulos e fala, ei, e vocês, não vão também não? Vocês não vão embora não? Mas aí Pedro vai falar lá, mas para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ou seja, você viu a revelação de quando ele esteve de Cristo naquele tempo, agora mostrou que ele fez eles permanecer. Então não era simplesmente uma informação de quem era Jesus, eles tinham a revelação de quem era Jesus. E é necessário nós entendermos quem é Jesus, para que nós possamos nos posicionar contra as ciladas do inimigo. Sabe, no versículo 13, vão falar agora de ser fortalecido no Senhor, para que possamos
estar firme, sabe? Aqui, ó, vamos lá ler novamente o versículo 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha isso, portanto, tomai. Na verdade, ele já tinha falado da armadura, mas agora ele está falando, agora vocês estão fortalecidos no Senhor, tomai toda a armadura. E ele fala toda a armadura, sabe? Ele não fala tomai a armadura, não. Ele fala tomai toda a armadura, porque tem partes da armadura. Hoje nós iremos falar somente de uma parte dela, porque a série dessa administração vai dar sequência naquilo que vai ser falado. Hoje vamos falar somente do cinturão. Mas aqui, no versículo 13, Paulo fala, tomai toda a armadura, para que possais resistir no dia mau. Essa palavra resistir, eu vi na Bíblia NTLH, é a mesma palavra que fala em frente, sabe? Tem uma palavra que fala assim, ó, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E na versão NTLH fala, enfrente o diabo e ele fugirá de vós. À medida que nós tomamos a armadura sobre nós, é a mesma armadura que nos defende, é a armadura que nos faz avançar, sabe? Não é uma armadura que você vai ficar ali recuado, não. Aqui, ó, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau. Ou seja, qual é o dia mau? Deve falar assim, ah não, o dia mau foi quando eu tive aquela perda, o dia mau. Não, cara, todos os dias está propício de ser mau, porque o inimigo das nossas vidas, ele vai investir contra nós. Só que como poderemos resistir no dia mau? É tomando a armadura sobre nós. Tomando essa armadura, sabe? Quando o inimigo tentar avançar, ele cruza uma linha ali que ele não poderia cruzar. E aí nós resistindo ele, ei, sai daqui, volta para o lugar onde que você saiu. Você não tem poder sobre mim. Você não tem poder sobre a minha vida. E aí isso é resistir o dia mau. E aí a palavra continua. Depois de ter vencido tudo isso, permaneceis inabaláveis. Cara, isso aqui é uma palavra profética. É uma palavra profética já da certeza que nós venceremos. Não há uma incerteza. Não há uma incerteza quando nós nos posicionamos. Não há essa incerteza, sabe? Se eu estou revestido de poder da armadura do Espírito Santo, não tem como eu perder, não tem como eu prevalecer, sabe? É uma palavra profética falando assim, olha, certamente vocês vencerão. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 8:37, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se eu sou mais do que vencedor, cara, essas batalhas diárias contra o inimigo, certamente eu vou vencer. Por isso eu vou permanecer inabalável. Inabalável. Sabe, no final da batalha, não vai ser nós que vamos estar debaixo dos pés do inimigo, sangrando, não, derrotado. Há uma promessa sobre isso, o Deus de paz esmagará certamente a Satanás debaixo dos nossos pés. Então, o inimigo que vai estar debaixo dos nossos pés, e nós vamos triunfar inabaláveis. Inabaláveis. Mas para que nós possamos permanecer inabaláveis, é necessário nós compreendermos as ferramentas que nós temos. Essas ferramentas que são as armas espirituais. Paulo, ele descreve muito bem essas ferramentas. E vamos lá, falando... Paulo, ele compara a armadura de Deus com a armadura dos soldados romanos. E aí ele olha lá, cingindo o cinturão da verdade, sabe? O cinto, ele não era uma peça bonita, sabe? Aquela peça que fala, uau, olha aquele cinto daquele soldado, não. Mas era uma peça fundamental. Ele era uma peça central da roupa do soldado romano, sabe por quê? Porque o cinto, ele ajustava a couraça que via sobre os ombros. A couraça era uma parte da armadura que cobria tanto as costas como o peitoral. E o cinto ajustava isso. Sem o cinto, essa couraça ela ficaria frouxa. E aí o soldado ficaria vulnerável aos ataques. Porque abririam brechas para acontecer o ataque. No cinto também
tinham o apoio da aljava, sabe? Onde colocava a espada. O cinto era uma peça fundamental para o transporte da espada. O cinto também tinha um suporte para o escudo na luta. Ele tinha um gancho que suportava o escudo. E era uma peça fundamental. Olha isso. Isso aqui a gente só está falando da arma física, sabe? Da armadura física. Só que as armas de Deus são muito mais poderosas do que essas da nossa milícia, sabe? Então vamos lá. Essa armadura descrita em Efésios, do 14 ao 18, Paulo vai dizer, eu vou falar cada parte, mas só que hoje só vamos falar do cinturão da verdade. Então olha, aqui ó, primeiro ele vai falar cinturão da verdade, couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a espada da palavra de Deus. E também por último nós temos uma que é pouco mencionada, que é a lança, também que fazia parte da armadura dos soldados. E essa lança também simboliza a oração, no versículo 18. Sabe, a lança, ela era usada antes mesmo de começar o confronto ali, homem a homem. Os soldados lançavam essas lanças. E aqui, simbolizado na armadura de Deus, vai falar que essa lança é a oração. Sabe, onde eu não posso ir, as orações alcançam, a intercessão alcança. E aí, então, é uma peça fundamental. É uma peça também muito importante. Mas agora, vamos falar do cinturão da verdade. O cinturão da verdade, sem ele, cara, não seria possível a armadura permanecer, sabe? Porque a verdade é o que conecta todas as coisas. A verdade é quem nos faz ter atos de justiça. Ou seja, como que sem a verdade, os meus atos de justiça, eu não ia ter reconhecimento desses atos de justiça, sabe? A verdade é o que nos faz permanecer na fé. A verdade é o que nos faz permanecer na fé. A verdade é o que nos traz a certeza da salvação. A verdade é o que nos dá a ousadia de falar da palavra de Deus. A verdade é que nos dá a estratégia de como orar. A verdade, ela refere a palavra escrita, sabe? O cinturão da verdade é uma peça tão importante na armadura, porque todas as peças da armadura, elas são invisíveis, sabe? Que fala assim, nossa armadura é espiritual, sabe? Nós temos justiça, só que nós não podemos tocar a justiça, nós não podemos ver a justiça. Nós temos o evangelho da paz, mas não podemos tocar a paz, nós não podemos ver a paz. Nós temos a fé como escudo, só que também não podemos tocar a fé, não podemos ver a fé. Mas agora, uma arma tão importante, que saiu do reino celestial para o nosso reino, que é o cinturão da verdade. A verdade, ela se manifestou através da palavra. A Bíblia é esse cinturão da verdade. Ela se manifestou no nosso mundo natural, para que possamos entender a importância dela, sem a qual nós não permaneceríamos de pé, sem a qual nós não conseguiríamos sobreviver, porque a palavra da verdade, olha, como teríamos fé? Porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não teríamos fé, era impossível nós portar o escudo da fé sem a palavra da verdade. Era impossível nós termos a convicção da salvação, porque se a salvação também é à medida que nós entendemos de quem Jesus é, sabe? E a Bíblia vai falar que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse entendimento dessa armadura, tem que ser tão importante, tão vital para as nossas vidas. Tem que ser muito importante nós entendermos que a verdade é ela que nos fundamentaliza na nossa fé, ela que nos dá a certeza de que nós venceremos, porque tudo está descrito na palavra.
E a Bíblia vai dizer também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cara, é muito importante nós cingir o cinturão da verdade. Porque à medida que nós estamos cingindo o cinturão da verdade, todas as outras partes da armadura são bem ajustadas. Elas são bem ajustadas. Olha, se eu tiro a verdade da palavra da minha vida, por um tempo talvez até consigo permanecer, porque eu já conheço algumas coisas, mas se eu tirei a verdade da minha vida, os meus atos de justiça não vão ser muito justos, porque eu vou começar a usar a justiça própria. Eu vou começar a usar a minha justiça própria. E aí é como se o cinto afrouxou as partes da couraça da justiça, que deveria estar ali bem fixadas, ela se afrouxa, e aí eu estou vulnerável ao ataque do inimigo. Eu fico vulnerável ao ataque do inimigo. E sem a verdade eu não vou ter a convicção da minha salvação. E aí a minha mente também vai ficar sem o capacete da salvação. A minha mente vai ficar vulnerável ao ataque, sabe? O inimigo de todas as formas, ele começa a querer lançar coisas na sua mente, para tentar te tirar do foco, sabe? Ele lança: você viu o que aconteceu ali? E se nossa vida estiver firme em Deus, nós resistiremos o diabo. Fala: ei, para trás, sai daqui, você não tem poder sobre a minha vida. Tudo isso porque é a verdade que habita em nós que faz toda a diferença. Essa verdade que habita, que faz parte de nós, que vai fazer toda essa diferença. Não tem como, sem a verdade, nós permanecermos firmes e inabaláveis. Porque a verdade é o próprio Jesus encarnado, é o próprio Jesus revelado através da palavra. E através dessa verdade nós somos santificados. A Bíblia diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós devemos santificar através dessa palavra. E essa santificação aumenta o poder em nós. E isso é como se a armadura começasse a flamejar, sabe? Quando a armadura começava a ser polida, sabe? Quando os nossos atos de justiça reflete a glória de Deus. Mas tudo isso fundamentado sobre a verdade. A Bíblia vai falar em Jeremias: não é a minha palavra como um fogo ou como um martelo que esmiuça a rocha. Olha o peso da verdade. Olha o peso da verdade, sabe? E muitas das vezes nós olhamos esse versículo e falamos: conhecereis a verdade vos libertará. Isso é um versículo que nós usamos para pregar para uma pessoa que não conhece a Jesus. Esse é um versículo que eu uso para evangelizar, sabe? Que as pessoas precisam conhecer a verdade. Mas na verdade, nós precisamos viver essa vida de verdade em Deus. Nós precisamos viver essa vida de verdade, porque essa verdade vai transformar outras pessoas, sabe? A libertação, muitas das vezes nós oramos por imposição de mãos, e aí as pessoas são libertas, mas a libertação vem pelo conhecer da palavra. Não adianta, talvez a gente ora para as pessoas, o demônio sai, mas se ela não tiver o entendimento da verdade, logo esses demônios serão piores na vida dela, logo essas coisas serão piores na vida dela. Mas quando a verdade ela é fixada dentro do coração, cara, tudo muda, tudo muda. Eu estava compartilhando com o pastor Jailson um testemunho de um rapaz lá da firma. Ele por um tempo foi para a igreja, mas nunca conheceu de fato a Cristo. E tem 9 meses que eu estou trabalhando com ele, e eu e alguns outros irmãos temos ministrado na vida dele. E ele fala assim: não, eu vou mudar, eu preciso mudar, eu preciso ir para a igreja, eu preciso me apegar com Deus. A igreja é um lugar bom. Eu falei assim: cara, não é a igreja só que é um lugar bom, é Jesus. Você precisa conhecer Jesus, sabe? O Jesus que eu conheço, ele pode mudar a sua história. E nisso a gente tem ministrado na vida dele. E aí essa semana ele chegou em mim: cara, aconteceu algo estranho comigo. Não, o que foi, meu irmão? Ele: mano, daqui a pouco eu converso com você. E aí de repente, cara, ele foi
e falou assim: olha, essa semana eu, como de costume, estava na academia, e aí eu conheci uma pessoa na academia, saí com ela, e fui para a casa dessa pessoa, e aconteceu muitas coisas lá, só que, ele falou assim, só que isso para mim é normal, mas o que aconteceu depois que mexeu comigo? Eu fala aí, mano, o que aconteceu? Ele falou assim: cara, eu cheguei em casa, eu comecei a chorar, e falando: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que é isso que está acontecendo comigo? Por que eu estou fazendo isso? E aí eu comecei a rir dele. E ele: mano, eu estou te falando um negócio sério, você está rindo. Eu falei assim: mano, como eu sempre tenho falado, Deus vai te pegar, o Espírito Santo vai te confrontar. Eu falei assim: cara, eu posso explicar o que está acontecendo com você. Uma vez que nós temos conhecimento da verdade, a verdade começa a habitar dentro de nós. E aí, quando nós vamos fazer as coisas que para nós eram normais, para nós era algo que não tinha peso, parecia que não era errado, mas só que é acionado um alarme dentro de você, cara. E esse alarme começa a falar: ei, sai daí, está errado. E sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Porque não adianta eu falar com você o que você deve fazer ou agir, não. O Espírito Santo, ele começa a habitar em você, e é ele que te convence do pecado e do juízo. E isso é o Espírito Santo te constrangendo, falando: ei, cara, eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo muito melhor para você, para com isso. E cara, eu me alegrei, gente. Ele falando que era ruim para ele, mas eu sabia que não era ruim, era bom. E isso é a verdade. Está vendo, irmãos? Quando nós começamos a viver de fato a verdade que é Cristo, as atmosferas, os ambientes começam a ser transformados. Isso é resistir o inimigo, sabe? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, sabe? Não é algo assim que o inimigo vai se levantar e aí eu vou ter que contra-atacar, não. É nós posicionados e o inimigo recuando sempre. Sabe, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É isso. Nós precisamos entender essa verdade. A verdade que nos faz ter todas as armaduras celestiais, que nos faz viver de fato aquilo que o Senhor quer para nós. Não adianta nós vir domingo após domingo na igreja e não praticar a verdade sobre as nossas vidas. Senão seremos somente ouvintes, cara. E a Bíblia diz muito disso: não sede somente ouvintes, mas praticantes. Praticar a palavra. O que é praticar? É fazer a vida de Deus se tornar minha vida, para que quando Ele voltar eu seja achado nele. Para que quando Ele voltar eu fale: ei, Senhor, e eu vou: vinde bendito do meu Pai, eis a morada que tenho preparado para você desde a fundação do mundo. Nós queremos isso, igreja, nós queremos ouvir isso do Senhor, mas como ouviremos isso se não permanecermos na palavra, se não permanecermos firmes na palavra? Paulo, nos seus últimos dias, quando ele falava com Timóteo, ele contava algumas coisas, algumas decepções que ele tinha, pessoas que tinham abandonado, pessoas que queriam seguir os seus próprios deleites, queriam ouvir coisas que agradavam o seu coração. E aí, conta Timóteo e fala assim: porém tu, Timóteo, permaneceis firme. Porém tu, Timóteo, você não deve dar lugar a isso. Pregue mais. Pregue com mais ousadia, fale com mais intrepidez, fale com mais ousadia, fala com clareza, para que os seus ouvintes entendam, E cara, o que mais clareza, que nós falar que o poder de Deus, ele se manifesta ainda hoje, o poder de Deus, ele é real ainda hoje, o nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele não mudou. A Bíblia diz que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e Ele será eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então o que está no meio é tudo Ele. Não tem nada que sai da presença dEle. Porque a Bíblia diz que porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Então, igreja, nós precisamos de fato entender essa verdade. Os dias são maus. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Mas não é porque os dias são maus, nós vamos ficar ali parados. Eu vou ficar aqui, o inimigo vai esquecer de mim, e eu vou ficar quietinho aqui, ele não vai mexer comigo. Se engana. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Enquanto ele não vê nós destruídos, ele não vai sossegar. Enquanto ele não vê a nossa fé totalmente aniquilada, ele não vai sossegar. Mas a nossa fé não vai ser abatida, não. Quando nós permanecemos sobre a palavra, quando nós permanecemos alicerçados sobre essa palavra, de modo algum seremos abalados. Seremos vitoriosos sempre em Cristo. Seremos vitoriosos sempre em Cristo. Então, não há motivo para desistir. Sabe, essa semana eu compartilhava na minha família também algumas coisas que estavam acontecendo. E aí, eu acordei no dia e falei assim, mano, é melhor eu seguir minha vida, cuidar da minha família, cuidar das minhas coisas. Não, Deus, olha, tem sido difícil os dias, sabe? Quando você olha para o dia mal, com a ótica errada, cara, você começa a querer desistir. Você olha para o dia mal e ele começa a te vencer, porque você fala assim, quantas vezes eu já lutei contra isso? Quantas vezes eu já me posicionei contra isso? Já estou cansado. Aí vamos usar lá, inimigo, fica aí que eu não vou mexer com você, você não mexe comigo. Errado. O inimigo, ele não vai dar trégua, igreja. A batalha espiritual é coisa séria. Sabe, em todo momento ele vai querer lançar os dados inflamados contra as nossas vidas. Mas somente com o escudo da fé poderemos parar esses dardos inflamados. Somente portando a armadura celestial poderemos parar com as ações do inimigo. E para isso é necessário viver alicerçado sobre a palavra. Para isso é necessário ser crente de verdade. Sabe? É necessário nós entendermos o que é ser cristão, sabe? O que é ser um evangélico, sabe? Ser um mensageiros da paz. Pregar as boas novas de salvação. Sabe qual é a boa nova de salvação que nós temos? Cara, Jesus morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Isso é o fim? Não, é o começo. Não é o fim, é o começo. Ali que deu início a grande família. E ainda tem espaço para ser agregados mais pessoas. Sabe aquela pessoa que fala, não tem mais jeito. Ei, o Espírito Santo pode mudar. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão entender, como a fé vai chegar até eles, se eles não ouvirem a palavra? Ei, a palavra que você guarda há muito tempo dentro de você, essa palavra de verdade que você guarda há muito tempo dentro de você. Sabe, eu acho que eu não sou capacitado para falar. Eu não consigo falar igual o Anderson, igual o Bispo, igual o Mateus. Eu não consigo pregar desse jeito, cara. A Bíblia vai falar em Colossenses 2,6. Da mesma forma que eu recebi a Cristo, eu devo andar nele. Como você foi alcançado? Como que você chegou até aqui? Como que os seus ouvidos ouviram a voz de Deus, sabe? Que momento você estava da sua vida? Eu estava totalmente destruído. O que Jesus fez? Ele me transformou, Ele me resgatou, Ele me deu uma nova vida. Ei, essa é a palavra que você deve pregar. Essa é a palavra de como Jesus te alcançou. Vai alcançar multidões. Ei, nossa, muitas das vezes eu ouvi a palavra, quando Jesus fala assim, que quando usarmos o nome dEle, nós faríamos obras maiores do que a dEle, sabe, que tudo que a gente pedir, crendo no nome dEle, faríamos obras maiores que Ele. E eu falei assim, meu Deus, Jesus andou sobre o mar, fez a tempestade parar, curou os cegos, surdo, mudo, ressuscitou mortos, e cara, que obras maiores são essas? Que obras maiores que Jesus nós poderíamos fazer? A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. A obra maior que nós podemos fazer é anunciar a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha.
até que Ele venha. Ah, gente, Jesus é tão bom. Ele é tão bom, Ele é tão sublime, majestoso, glorioso, forte. E nós muitas das vezes não reconhecemos essa verdade. Por isso deixamos nos abater. Por isso deixamos nos abater com circunstâncias, momentos difíceis. A nossa ótica terrena nos faz parar. Mas Jesus nos convida a levante os teus olhos e veja, os campos estão prontos. Levante os teus olhos e veja. Sabe, igreja, Jesus convida nós a olharmos com a ótica do céu. Jesus nos convida a olhar com a ótica do céu e ver que está tudo pronto. Basta nós acessarmos. Basta nós acessarmos. A armadura celestial é acessível a todos, não é só para pastores, bispos, não. É acessível a toda a igreja. Mas precisamos nos revestir de poder. Revistam-os de poder. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É necessário nos enchermos do Espírito. Porque na parte A desse versículo fala: não vos embriagueis com vinho. Sabe? A Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. A Bíblia fala: sede sóbrios, porque o vosso adversário anda ao derredor, como um leão procurando a quem possa tragar. Sobriedade é tudo que o cristão precisa ter. E como adquirimos a sobriedade? É enchendo do Espírito. E o que é embriaguez? Às vezes a gente olha a parte literal: não vou beber, eu vou beber um pouquinho, não vou ficar bêbado. Não, cara, não tem nada a ver com isso. Sabe, embriaguez muitas das vezes talvez é aquele problema lá que tem tirado a sua paz. Você está na sua casa e aí tem uma conta que vai vencer na sexta-feira e aquilo te tira a paz ao ponto de te deixar distraído. Te deixa distraído, você foca totalmente naquilo. Isso aí te deixa embriagado. Isso te embriaga e você fica vulnerável ao ataque do inimigo. Cara, olha, eu tenho problemas, eu tenho minhas dívidas, minhas contas para pagar, mas ei, estão aqui, mas meus olhos estão lá. Enquanto os meus olhos permanecerem lá, isso aqui não me abala, isso aqui não vai me derrubar. É necessário focarmos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. E aí sim permaneceremos firmes e inabaláveis. Jesus é tão bom, igreja. Jesus é tão bom que vez após vez eu falo assim: Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Ei, pregue a verdade. Pregue a verdade, não tem como. Se eu sair da verdade, cara, eu só vou encher de informações. Não precisa mais de informação. Nós não precisamos mais de informação. Nós precisamos da revelação de quem Jesus é. Quem Jesus é. E aí sim, permaneceremos firmes e inabaláveis. Aleluia. Coloque-se de pé, irmãos. Que essa palavra, ela venha tocar os corações de vocês. Não somente tocar, mas que venha causar um impacto tremendo sobre a vida de cada um de vocês, como tem causado sobre a minha vida. Ontem, quando eu tirei um período para estudar sobre essa palavra, cara, eu falei assim: meu Deus, eu preciso permanecer em Ti. Eu preciso, Pai, colocar os meus olhos em Ti. Porque o inimigo, ele não tem poder sobre a minha vida, Pai. O inimigo não pode ir contra a minha vida. Então, Senhor, que os meus olhos estejam fixos em Ti. Igreja, então que nessa manhã, essa seja a sua oração: Pai, que essa palavra venha ser fixada dentro do meu coração, para que de fato eu possa viver fundamentado sobre a verdade. Fundamentado sobre a verdade. Aleluia. Então vamos orar, irmãos. Abba, Pai,
Nós te louvamos, Deus. Nós glorificamos o teu santo nome, papai. Tu és digno, Pai, de toda honra, toda glória, todo louvor. O domínio de tudo, ó Pai, está em tuas mãos. Pai, tu tens todo o poder. Tu tens todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, Pai. Diante de ti, Jesus, todo joelho se dobra, Pai. Todo joelho se dobra, Pai. Ah, Jesus. E nós como igreja, Pai, nessa manhã, estamos aqui rendido a Ti, Papai. Rendido a Ti, Pai. Para viver, Senhor Jesus, de acordo com a Tua palavra. De acordo com as Tuas verdades eternas, Papai. Pai, vem sobre nós. Vem sobre nós. Aquece os nossos corações. Aquece os nossos corações nessa manhã. Para, Senhor Jesus, compreender, Senhor Jesus, as Tuas verdades eternas. Ah, Deus. Ah, Senhor Jesus, coloque em nossos lábios, Senhor Jesus, as canções da última hora. Coloque em nossos lábios, Senhor Jesus, as palavras, Senhor Jesus, que emanam do Teu trono. Palavras de vida, palavras, Senhor Jesus, fundamentadas sobre a verdade que és Tu, Pai. Ah, Pai. Vem sobre nós, Papai.